Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Falem comigo aqui para saber se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo. Boa noite. Resolveram a provinha? Tiveram um pouco complicada a FGV? E aí? Essa prova é um pouco extensa, pessoal. Pode ser que a nossa live se estenda muito. Então, fiquem aqui, tá? Ou vocês vão ter acesso à gravação desta live, né? Os alunos da comunidade, é uma gravação específica da comunidade. E eu já estou colocando aqui informações pontuais, tá? Para cada questão, eu já vou abrir aqui a análise teórica do assunto. Então, é muito importante que vocês prestem atenção que todas as provas, a partir de agora, eu vou já trabalhar a informação teórica para que vocês já formem aí o conhecimento necessário. Ontem houve a gravação na comunidade da matéria, uma informação muito importante que eu percebi na análise das questões da Banca FGV, que você entender aí sobre estratégias argumentativas, sobre a estrutura da formação, a estrutura dissertativa, sabe o que é título, a importância do título, entender aí quais são as informações da tese, o que é tese, quais são os tipos de, o que é argumento, e quais são as estratégias argumentativas. E aí, em relação a isso, nós falamos sobre as falácias, falamos sobre os tipos de falácias, vimos também a relação do que é um silogismo, são ideias que eu coloquei para vocês, mostrando o que é premissa maior, o que é premissa menor, e vimos também a relação do raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Insisto em relação à bibliografia que vocês devem ter para entender esse assunto, que é Otton Garcia, já citei as páginas, mas só repetindo aqui, você vai pegar o Otton Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, e vai ler literalmente, quem não pegou toda a parte detalhada dos assuntos, você vai da página 300 até a 340, ali você vai ter ali, nessas 40 páginas, a relação das falácias, dos raciocínios, e você vai entender o que é preciso aprender para aprender a pensar. O que eu percebi resolvendo muitas provas da FGV? A banca trabalha a análise do discurso, né? Ela trabalha a pragmática. Então, é muito importante que o candidato entenda sobre a pragmática. Inclusive, é um dos tópicos do edital da FGV, de qualquer edital. Então, a banca trabalha a língua, não só na visão ali literal da forma, né, da estrutura. Ela trabalha, leva em consideração o falante, os aspectos intratextuais e os aspectos extratextuais, que são as relações de o candidato entender ali um posicionamento. Estão me ouvindo direitinho? O candidato entender ali as relações que estão relacionadas ao conhecimento interdisciplinar do candidato. Então, é muito importante que que a gente estude, né? Vou colocar dessa forma, que a gente estude não só a análise pontual do item, você tem de saber pensar além daquela informação que está ali para você. Você tem de enxergar a semântica das palavras. Então, é preciso utilizar a palavra não só no seu contexto, mas todo o campo lexical envolvido naquela situação. Então, se ele coloca uma situação, você precisa ler o comando, entender os fatores de textualidade, que literalmente eles se dividem em duas partes, né? Que são os fatores semânticos e os fatores pragmáticos. Os fatores semânticos são relacionados à formação estrutural, que é a coesão e a coerência. E os fatores pragmáticos, que são os mais complicadinhos, né? Que estão relacionados à prática da linguagem, nós temos aí a informatividade, e é muito importante que o candidato não confunda informação com conteúdo, certo? Professora, mas não é a mesma coisa? De jeito nenhum, tá? Então, pode até parecer, mas não é. Quando a gente coloca um tema, ele tem um texto, ele tem um conteúdo. Por exemplo, se eu falo que o texto fala sobre violência contra as mulheres, então, esse é o conteúdo do texto. Só que para falar de violência, eu uso várias informações. Então, olha, informatividade, ela precisa ser de conhecimento do autor, do leitor, porque senão você coloca uma informatividade óbvia, que não acrescenta nada, ou você acrescenta ideias que o leitor acaba não conhecendo ali, então não existe essa característica que nós chamamos de informatividade. Então, isso é um fator pragmático, tá? Então, precisa avaliar tanto quem está lendo aquele texto, quem está recebendo aquela ideia. Então, nós temos de visualizar esta linha para entender a FGV, combinado? Então, para que eu conseguisse visualizar essa abordagem, eu tive que ler muito sobre análise de discurso, eu tive que voltar aos livros lá de quando eu fazia faculdade de letras,
entendendo ali a pragmática linguística, né? A ciência por trás da linguagem. E aí eu me lembro muito de leituras como Bakhtin, né? Que você teria Marcuse, né? Que são informações que falam sobre a análise do discurso. Para facilitar, para encurtar o seu caminho, você não ter de ler esses livros, né? Então, esses livros que eu citei, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui em relação aos fatores pragmáticos. Na aula de hoje haverá uma questão que cobra bastante essa relação. E voltando para repetir a relação dos fatores pragmáticos, eu mostro para vocês, em relação aos fatores de textualidade, que eles se dividem em dois, né? Como eu falei. Os fatores semânticos, que estão relacionados à estruturação, que é a questão da coesão e da coerência, e os fatores pragmáticos. Nós temos lá a informatividade, a questão da situacionalidade, que o autor tem que levar em consideração a situação, a interdisciplinariedade e assim por diante, né? Então, a galera que faz parte da minha comunidade recebeu um PDF que tem todas essas anotações abaixo das questões, e são esses slides que eu estou usando aqui agora. Então, os alunos que fazem parte da comunidade têm acesso aos slides da aula de hoje. E você, que não faz parte da minha comunidade, também teve acesso à prova em si, que eu coloquei lá no meu grupo Telegram. E para que você faça parte do meu grupo Telegram, o link para entrar no Telegram aberto, disponibilizado ao público, está abaixo deste vídeo. O link você vai conseguir achar. Tá? Então, você recebeu a prova meramente, e os alunos receberam a prova e também os slides que eu vou usar aqui. E se você tem interesse em entrar na minha comunidade, que é um português mais pontual, a próxima turma começa aí no dia 10 de fevereiro, certo? Link também para você se inscrever na lista de espera está abaixo deste vídeo. E antes de eu começar aqui, essa live ela fica salva aqui por 24 horas. Depois disso, ela vai direto para a minha comunidade, tá? Então, caso você tenha interesse em assistir, fique aqui comigo, porque é uma análise que elas ficam pouco tempo aqui. Se você ainda não faz parte, aproveite, assista, tire a sua dúvida ao vivo, porque depois disso, somente os alunos da comunidade terão acesso, até porque é uma gravação da prova, nós estamos na prova 14, né? Eu já gravei 14 provas, incluindo esta aqui, fora o simulado, que a gente também já fiz 2 simulados da FGV em relação às provas. Então, há muito conteúdo direcionado ali para a FGV. Beleza? Vocês acharam difícil a prova? Cada prova da FGV começa a intensificar a sua capacidade de leitor. Por que as pessoas hoje estão brigando muito com a FGV? Porque elas não entenderam ainda a linha de raciocínio da banca examinadora. Então, vamos lá pensar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Então, vou tentar ser mais breve nas minhas explicações, mas eu preciso, em poucas questões aqui, apresentar conteúdos mais densos, né? Como o discurso, a transposição de discurso, o que é um deítico, qual a relação do deítico com o texto, o que é uma anáfora, o que é uma catáfora. Então, vou precisar melhorar essas análises, porque são informações que vocês devem levar para a prova, porque a banca é a única banca de toda a minha vida. Olha, eu tenho 20 anos de sala de aula, e nesses 20 anos eu nunca encontrei um examinador pensando na análise do discurso, como eu tenho observado aqui nas questões da FGV. Então, professora, qual que é a linha de raciocínio? Análise do discurso. A banca trabalha todos os fatores de textualidade relacionados, e a banca é uma banca que trabalha os elementos pragmáticos, tá? Então, já eu mostro para vocês o que significa pragmática, a linguística, o que significa isso aqui dentro do texto, a discursividade, tá? Então, a banca busca autores, assim, renomados para colocar esse conceito para vocês, beleza? Então, sejam muito bem-vindos. Carol, parabéns por você ter acertado 15, você está excelente, porque a galera erra muito aqui. Então, mostra que você tem aqui já uma relação com a leitura, porque a gente tem de ler, e a gente tem de ler com atenção, tá bom? Então, vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto. Eu vou colocar aqui minha tela, vocês estão me ouvindo direitinho, todo mundo aqui? Galera aqui já faz parte da comunidade, mas todo mundo aqui, né? Marcelo, Kelly, Ana Tereza, Maria Rosângela, Thaís, Carol. Então, acredito que a maioria aqui já seja da comunidade Júnia. E quem ainda não faz parte da comunidade,
venha para a comunidade, próxima turma de fevereiro. E vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou deixar desse jeito, pessoal. Vou chamar a atenção só quando eu for avaliar para ficar mais abertinho para vocês. Mas vocês receberam um PDF bem organizadinho da prova e os slides também. Esta questão, vamos ver o que nós temos aqui. Olha, uma coisa muito importante também que eu quero, antes de eu começar aqui, deixa eu voltar aqui, é que vocês têm de observar o comando. Então, prestem atenção no comando da informação, para depois vocês avaliarem o que a banca quer que você analise. E outra coisa, você vai conseguir chegar também, muitas vezes, às respostas pelas alternativas, tá? Então, é importante você avaliar o comando, observar ali que a banca trabalha com textos curtos, né? São aforismos, e desses aforismos, que são os trechos curtos, que sempre possuem ali uma interpretação, a banca começa a trabalhar ali toda a análise linguística, toda a análise pragmática da linguagem. Então, a banca é uma banca que trabalha com a linguagem no texto e a linguagem fora, né? Então, ou seja, o campo de situação. Então, situacionalidade é um dos elementos também de fatores de textualidade. Então, vejam o que eu tenho para mostrar aqui para vocês. Nessa questão número 1, observe o seguinte diálogo entre mãe e filha, quando esta volta do cabeleireiro. Mãe, o que houve? Ó, aqui é a mãe, né? O que a mãe está falando? Não. Então, a mãe está falando o seguinte: o que é que houve? Você acabou não indo? Se você observar, são duas informações totalmente diferentes. Olha aqui. Quando a mãe fala assim, o que é que houve? Então, ele já deixou bem claro que a menina estava voltando ali do cabeleireiro, não é isso? Então, a mãe vai e pergunta, o que é que houve? Quando eu falo o que é que houve, literalmente, você consegue observar que ela foi bem objetiva dentro do texto. E quando ela pergunta, você acabou não indo? Então, nessa estrutura, se a gente pensar bem, o que nós temos aqui nessa ideia? A intenção era, literalmente aqui, a mãe ter uma resposta. Quando ela falou assim, você acabou não indo. Quem vai entender essa situação? Lógico, quem vai entender a situação é quem está envolvido ali dentro do diálogo. Mas o que você tem de analisar é, quando a mãe pergunta, olha, você acabou não indo? Então, a resposta, a mãe faz uma pergunta, o que é que houve, e depois muda, você acabou não indo? Ela quer uma resposta o quê? Rápida, sim ou não. Então, se você avaliar, a resposta da mãe seria assim, a da filha seria assim, ó, sim, não fui. Ela só está esperando a resposta curta. Então, a mãe, quando fala, você acabou não indo, quando alguém pergunta, pensa assim, ó, eu interpretei essa ideia, porque aqui não existe regra nenhuma, gente. Se você observar aqui a questão da comunicabilidade. Então, pela lógica, para que haja uma conversação, a gente tem que entrar aí nas máximas de qualidade, né? Porque a máxima aqui, a banca, aqui não houve muita qualidade no discurso. Por quê? Porque são frases curtas e eu tenho de me envolver na situação. E aí eu pergunto assim, entre no discurso, pense sua mãe falando com você. Quando a sua mãe fala, o que é que houve? Você acabou não indo? O que ela quer de resposta? Ela quer uma resposta da mesma forma, uma resposta curta, breve. Então, pela lógica, quando eu imaginei a minha mãe falando comigo, ela, você acabou não indo? Não, não fui. Então, ela só quer que eu responda, não, não fui. Então, o interesse, né? Qual que é a máxima da conversação aqui? Então, se você observar, dentro da teoria linguística, da formação do discurso, existem máximas da conversação, que é a máxima da qualidade, a máxima da quantidade. Então, nesse contexto aqui, nós temos a máxima de quê? Que seja breve. Então, seja breve na resposta, eu só estou perguntando o que aconteceu, o que houve. Então, ela quer aqui um resumo, uma ideia, uma situação mais breve. Então, pensa comigo. A recomendação sobre a língua escrita que foi seguida nessa pergunta pela mãe é que a sua fala não tem a máxima aqui da quantidade, tem a máxima ali da brevidade, vamos colocar assim. Então, seja breve. Quem acertou essa? Olha, essa questão aqui não é... primeira coisa, a banca vai lá nos postulados da conversação e mostra para o candidato assim, olha, entenda primeiro o que eu estou mostrando, entenda que existe um diálogo ali, já que ele falou ali da fala, então eu quero que você, se alguém pergunta para você, você comprou o livro? Não. Eu só perguntei, você comprou o livro? Então, não. Então, eu não perguntei, por que você comprou o livro?
Ah, eu não porque aí já seria uma resposta mais longa, né? Quando você vem, por que você comprou o livro? E aí a mãe perguntou, você acabou não indo? Então, se eu pergunto, você acabou não indo, a resposta mais comum seria, seja breve. Seja breve na resposta, não é isso? Entenderam direitinho? Ficou clara a minha explicação? Então, vamos para a próxima. Essa também aqui, essa já é mais, vamos dizer, algumas questões são bem simples, como esta aqui. Observe agora um pequeno cartaz na porta de um estacionamento no centro da cidade, voltado para a rua. Então, vejam bem, prestem atenção nas afirmações, prestem atenção que é um pequeno cartaz, ele foi colocado num estacionamento no centro da cidade. Então, prestem sempre atenção. Quando você encontra um cartaz, saída de veículos, obrigado, então vejam, qual que é o interesse, pensa aqui, qual é o interesse do emissor ao colocar este cartaz? Pensa aqui na melhor resposta. Se você chegar a um local e está escrito lá, saída de veículos, obrigado, qual que é a intenção? Para que você faça o que ali naquele momento? Ela realmente é uma questão bem simples, né, gente? É solicitar que não se estacione. Muitas vezes alunos falam assim, mas eu tenho até medo de marcar, então, mas olha, vá pelas demais. Solicitar que não se estacione na saída. Essa seria a mais comum aqui, e ele perguntou qual a finalidade. Então, qual a finalidade? O porquê de a pessoa, o objetivo do texto, né? Quando fala finalidade, a banca está perguntando aqui, o objetivo de criar esse cartaz. Então, nós temos, é alertar para o perigo? Não, né? Até porque a finalidade maior aqui não seria entre A e B, a é melhor. Então, nós temos letra C, avisar que a entrada é localizada em outro lugar? Não, então poderia ser, tem relação, mas não é a finalidade mais lógica. Nós temos aqui agradecer? Não, nada a ver. Porque o obrigado, né, tá aqui. E evitar a entrada e a saída de veículos simultaneamente? Poderia, mas não é a finalidade. Quando fala saída de veículos, a mais comum aqui, né, a que chegaria mais ao objetivo seria a letra A. Então, acertaram? Tudo bem com essa? Então, vamos para a próxima. Essa aqui já começa a interpretar uma lógica, eu preciso explicar uma teoria para vocês. Abaixo estão 5 enunciados seguidos de uma pressuposição necessária para que ela faça sentido. Antes de eu responder essa questão, conteúdo para você acertar essa questão, eu gostaria que vocês anotassem o que vocês... galera da comunidade já tem anotado, mas você que está aqui assistindo e ainda não faz parte da minha comunidade, preste atenção. Existe uma teoria que você pode ler pela própria internet mesmo. Você vai achar até o conteúdo que eu acho que eu peguei aqui, porque eu estava mais simplificado. O que é pressuposto e o que é subentendido. Então, o pressuposto, gente, ele é uma verdade que não pode ser negada. E o subentendido, ele é uma ideia, uma possibilidade feita ali pela relação comunicativa. Quando eu coloco que eu deixei de fumar, o uso do verbo deixar ali no pretérito, então, eu deixei de fumar significa que eu fumei, né? Que eu já fumei. Então, quem pode negar essa situação? Não, porque o próprio verbo diz claramente, eu deixei. Então, se eu falo eu deixei de fumar, qual que é a pressuposição lógica necessária nesta frase? Que eu já fumei, que eu parei de fumar. Se eu coloco que dentro de um texto eu não só estudo, mas trabalho, eu não só estudo, mas trabalho, o uso de não só, mas trabalho, indica que eu tenho mais de uma ação no dia, eu tenho mais de uma ação para fazer. Então, quando eu coloco certas estruturas, que são advérbios, que são modalizadores textuais, como é necessário, é preciso, essas estruturas, elas indicam informações para que o leitor abstrai, tire aquela informação, tire uma outra ideia que não necessariamente está escrita, mas ela está ali clara dentro de um texto por meio do uso gramatical. Então, você usa advérbios. Quando eu falo recentemente, o Brasil passou a investir na pesquisa. Significa dizer, recentemente passou a investir. O uso de recentemente com passou a investir significa dizer que essa ação que o Brasil não investiu. Por quê? Porque essa ação começou agora. Então, a pressuposição, ela tem de possuir conexão com os elementos da frase principal. É um tipo de raciocínio, que é o raciocínio silogístico, para que você não chegue a generalizações excessivas que geram falácias,
você tem de chegar a uma conclusão com um elemento, com ideias possíveis da frase principal. O que é um erro? O que é uma falácia do tipo generalização excessiva? Essa é a estrutura que a galera mais comete aqui. É usar uma premissa e já concluir por uma premissa só, sem ter todos os elementos da formação silogística, né, do silogismo. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Então, você tem de ter muito cuidado, até expliquei isso na aula que eu expliquei de interpretação, foram quase 2 horas de explicação sobre essas ideias, que você tem de ter muito cuidado com as falácias, né? Existem diversos tipos de falácias, que você acaba induzindo a pessoa com falsas analogias, com a generalização excessiva, com o argumento autoritário ali, né, da pessoa, mostrando que a generalização autoritária mesmo. Então, você tende a observar que criam raciocínios para induzir o leitor até aquela interpretação. Então, muito cuidado nessa hora, tá? Então, eu quero que vocês visualizem comigo. Então, perceberam o que é pressuposição? Então, pressuposição é você tirar uma afirmação de uma ideia que você consegue visualizar, levar como válida. Então, se eu coloco aqui, ele já não estuda para concurso, significa dizer que ele estudou. Eu posso dizer que isso é válido? Sim, por quê? Porque o já e o não significa que ele, nesse contexto, já teve um processo anterior. Então, quando eu coloco, ela parou de fumar, ela já não estuda mais, essa situação já aconteceu, eu consigo tirar a frase pelo elemento utilizado. Então, pressuposto é um elemento linguístico usado dentro de uma frase que deixa claramente a ideia ali, mas ela não foi usada, mas ela está clara pelo elemento usado e ele válido e você não pode negar aquela informação. Diferente do subentendido, que você tem capacidade de negar. Deu para entender um pouquinho o que é pressuposto? Então, eu vou só colocar aqui, antes de eu responder essa questão, vou compartilhar aqui a minha tela, que aqui nós temos, antes de eu responder, vou só mostrar para vocês o que eu estava falando aqui. Ó. Por exemplo, aqui são os pressupostos textuais. Decidi parar de comer carne. Pressuposto, a pessoa comia carne antes. Então, essa frase aqui é um pressuposto que sai desta aqui. E é válida. Então, nós temos aqui, finalmente acabei meu livro. Pressuposto, demorou um longo tempo. Por quê? Porque eu usei finalmente, certo? Então, não posso negar essa ideia. Alunos que estudam pela manhã têm melhor rendimento. Olha a oração adjetiva restritiva, dizendo que não são todos os alunos, são alguns que estudam, somente esse grupo aqui, olha. Então, se eu estou restringindo, eu tenho outro grupo. Olha o pressuposto, alguns alunos não estudam pela manhã. E posso dizer, olha, alunos que estudam pela manhã têm melhor rendimento. Também poderia dizer que nem todo aluno que estuda pela manhã, só nesse contexto aqui, ó. Estão vendo? Pressuposto lógico que sai dessa ideia. Geralmente, o que são pressupostos, né? Como eu falei, são marcas usadas. E aí, quais são as principais? Verbos, que indicam sentido de fim, mudança. Por exemplo, quando terminei, mudança de estado, passou, continuidade, vem fazendo, transformando, começar, iniciar um processo. Então, comecei a estudar em verbos incoativos, deixei de fazer, acabei de entregar, continuo fazendo. Então, todos esses verbos, eles indicam ações que vocês devem visualizar dentro do texto. Advérbios dos mais variados, finalmente, já, depois, felizmente, tudo isso aqui marca ideias no texto. Ó. Locuções indicadoras de circunstâncias, depois que, visto que, presta bastante atenção que esses 3 elementos são os principais. Então, agora que eu mostrei para vocês aí, o que é uma ideia de pressuposto, vamos ler o item? Só para mostrar aqui uma ideia, gente, o que é pragmática, eu deixei aqui, porque isso aqui é um tópico do edital da FGV. Então, o que é pragmática? Prática, disciplina científica que pesquisa o significado das expressões linguísticas, que são os enunciados, considerando não só, preste atenção, não só aspectos estruturais, que são os internos da frase, coesão e coerência, por exemplo, e também a intenção do falante, isso aqui que é a galera que pega na FGV, intenção do falante. Isso é as situações dentro de um contexto específico. Então, havia uma questão, já voltar para responder a 3, havia uma questão na aula de ontem que havia escrito assim, um cego estava segurando um cartaz de madeira, né? E esse cartaz estava escrito com giz branco que gritava, por favor, me ajude, sou cego.
E aí a resposta era a ideia que não estava ali no texto. Como que o candidato iria chegar à conclusão de que o giz, que o cartaz estava escrito, o nome gritava, estava fazendo ali uma relevância ao giz branco que estava no fundo preto. Professor, mas não havia fundo preto. E essa ideia da pragmática aqui? Se ele é cego, gente, ele enxerga escuro. E aí entra nessa relação aqui que eu acabei de mostrar. Usos situados da língua dentro de um contexto específico. Então, dentro daquele contexto específico, você tinha de ter essa noção de que o entendimento do autor, da pessoa, do receptor, tinha de se levar à ideia do giz branco. Por que ele falou giz branco? Ele falou giz branco na intenção. Por que ele é cego? Por que ele usou toda aquela estrutura? Então, prestar bastante atenção nisso. E o significado enunciado é recuperado pelo ouvinte por meio de um cálculo inferencial, que é o que você tira dessa relação, feita a partir de índices contextuais e linguísticos. Aquilo que o falante disse semanticamente não está de acordo com a sua intenção comunicativa. Olha, aqui é FGV. Por que eu deixei sublinhado? Porque o que está escrito não é efetivamente o que a pessoa quer dizer, tá? Então, o que está escrito leva a situação que está fora, por isso são elementos extratextuais. A pragmática, ela leva em consideração os elementos internos da frase e os elementos extratextuais, que são os elementos que vêm de fora, não literalmente aquilo que está escrito efetivamente. Por isso que muitas vezes as pessoas não, onde que eu vou pensar dessa forma? Nunca que eu iria pensar isso. Por quê? Porque você está levando em consideração apenas os elementos efetivos. E a pragmática, ela considera os elementos extratextuais além dos internos. Eu não falei que existem os fatores de textualidade? E eles se dividem em dois. Os fatores semânticos, que são os formadores da frase, coesão e coerência, que levam em consideração a questão da contradição e não contradição. E nós temos também os elementos pragmáticos, que é intencionalidade, situacionalidade, informatividade, comunicabilidade. Temos também a intertextualidade, tá? Então, precisamos prestar atenção nesses elementos. Outra coisa que eu quero que vocês avaliem é a questão do que é que estuda literalmente a pragmática. Os atos de fala, adeixes, as implicaturas e pressuposições. A gente acabou de estudar esse negocinho aqui agora, pressuposições. E para vocês entenderem sobre pressuposições, a gente precisa entender a palavra em si. Que a palavra, gente, ela tem o convencionalizado, ou seja, o sistema de signos de uma comunidade de fala. Isso aqui é muito importante. Olha, por que é importante? Por exemplo, mandioca. Em outro lugar, a comunidade interpreta de outra forma. Então, prestar atenção se tem fonte de referência, observar quem está falando. Às vezes ele fala assim, lá em Fortaleza, tal. Por que ele falou Fortaleza? Para você entender que existe ali uma variante, uma própria fala específica, né? Então, se ele falou mineiro, é porque ele tem a intenção de você visualizar a linguagem desse processo, tá? Então, prestem atenção nos elementos de comunicabilidade, qual a comunicação que ele está usando aqui. Cognitivo, que é o que vem na cabeça do usuário da língua. Cooperativo, resultado do uso comum da língua, dependente do contexto, que é o mais comum, a Banca Sebrae, por exemplo, trabalharia o número 4. E o codificado como fixado em dicionário, como uma lei, por exemplo. Então, isso aqui são os elementos que vocês precisam estudar. Agora, vamos resolver a questão. Para resolver a questão 3, vamos ver? O Marcelo disse que não entendeu. Vamos lá entender, então. Abaixo estão 5 enunciados seguidos de uma pressuposição necessária. Vocês entenderam que para fazer uma pressuposição, eu tenho de tirar indícios possíveis por meio das palavras. Não, eu acho e eu penso. Lembre-se, você tem de tirar indícios de verdade, por meio de palavras ou expressões. Você só pode dizer aquela informação por meio de palavras ou por meio de expressões, não porque você acha, tá? Então, eu tenho aqui... Vamos analisar a letra A. Vamos ver o que eu tenho aqui. Heitor, lamenta. Preste atenção, lamenta. Lamenta é um verbo de conotação negativa. Então, o que eu for tirar, por exemplo,
Eu lamento ter que meu filho age dessa forma. Lamentar, se uma mãe falar que lamenta, eu fico até com dó, porque lamentar tem uma carga negativa. Então, a inferência já é negativa. Pense bem no significado. Então, pressuposição já começou no lamenta, certo? É isso que eu quero que vocês avaliem. Então, preste atenção nos verbos. Heitor lamenta que os pais de sua namorada viajem neste final de semana. Então, se alguém lamenta, ele poderia esperar. Então, o que quer dizer? Heitor lamenta que os pais de sua namorada viajem preste atenção também, neste final de semana. Posso tirar a seguinte interpretação. Eu posso imaginar qual que é a intenção de ele lamentar essa ideia. Poderia ser que ele estava esperando fazer uma festa, poderia ser que ele iria visitá-los. Então, se ele lamenta, então quer dizer que ele esperava que eles ficassem. Poderia ser que Heitor visitasse os sogros, né? Nos final de semana aqui. Poderia ser. Então, por isso ele lamenta que eles não estejam. E aí, gente, olha a pressuposição que eles afirmaram. A viagem a ser realizada é pouco demorada? Nada a ver. Por quê? Porque não tem relação nem com lamenta, nem com final de semana. Então, não é a letra A. É para marcar a possível, né? Adequada. 2 amigos meus vão a São Paulo no próximo domingo. Então, posso dizer que no próximo domingo, 2 amigos, nem todos, vão a São Paulo no próximo domingo. Poderia ser. Os amigos têm namoradas? A gente não está falando aqui em relação a namoradas. O que eu poderia tirar? Que eles não estarão na cidade. Eu poderia dizer que é melhor não convidá-los, então, para uma festa. Poderia dizer que haverá festa e nem todos vão participar. Então, eu não tenho aqui, de jeito nenhum, a possibilidade de ter essa ideia. Então, errado. Vocês só podem visualizar por indícios de verdade por meio de palavras. Quais são as informações possíveis? Letra C. Me dá pena, preste atenção, pena, que uma moça como ela gerou até uma cacofonia, né? Como ela esteja saindo com Carlos. Então, se dá pena, preste atenção. Carlos, o que eu poderia dizer? Carlos não é um bom. Infere-se que Carlos aqui não seja uma boa companhia, beleza? Poderia dizer, inferir, tirar essa afirmação. Poderia dizer que, quando ele fala, me dá uma pena, moças não devem sair com Carlos. Carlos, pela lógica, a gente não tem aqui, Carlos não é uma boa companhia. Moças não devem sair com pessoas como Carlos. Por quê? Porque ele falou pena e esteja saindo com Carlos. Tá? Então, errado, não é essa ideia aqui. Aliás, essa é a estrutura. E aí eles colocam, Carlos está desempregado. Se você falar que isso aqui está certo, eu posso falar uma coisinha aqui, espero que eu não seja cancelada, falando dessa ideia aqui. Mas se eu falo que essa afirmação da letra C está correta, você está inferindo que uma pessoa boa para sair é uma pessoa que tem dinheiro. Desculpa, eu iria falar outra coisa, mas eu resolvi ser comedida aqui com as palavras. Então, olha aqui, outro dia, num texto, estava lendo os postulados de Grace, uma teoria linguística, que falava o seguinte, N. Geraldine, acho que é N. Geraldine mesmo, em Gedore Vilaça Cor, que também fala sobre isso, falava assim, que fulano tem uma Lamborghini. Fulano tem uma Lamborghini. Aí, fulano é um bom partido para se casar? Não, né? Ah, mas é possível. É possível aí, agora você está tendo um subentendido com as suas ideias do seu mundo, do seu contexto, da sua bagagem cultural. Porque o que eu posso dizer? Fulano tem uma Lamborghini. Posso dizer, fulano tem um carro? Sim, fulano tem dinheiro, certo? Como que eu posso falar que fulano tem dinheiro? Então, compra uma Lamborghini agora e me fala se você tem dinheiro para comprar. Então, mas como eu vou saber que você não tem de saber? O que a frase te oferece? Fulano tem uma Lamborghini. Se falou tem, ele afirmou que ele tem. Então, quais são as informações? Ele tem um carro? Sim. Ele é rico? Sim. Aí, o que eu posso tirar é que ele tem um carro, certo? Eu posso tirar que ele tem dinheiro, porque se ele vender a Lamborghini, ele tem dinheiro, o valor de uma Lamborghini, consequentemente. Eu não posso dizer que fulano tem um bom partido para se casar. Ah, professor, posso sim. Então, agora com o seu mundo, porque não tem nada que mostre ali naquela frase. Se você fala que sim, você está interpretando que
Quem tem dinheiro é bom partido, não é essa a lógica. Então, você tem que interpretar com fatores lógicos. Vocês estão me entendendo? Se eu coloco que dentro de um texto, uma senhora está andando pela rua e está carregando várias sacolas e você percebe que ela está mancando ali, carregando, e aí do nada você fala assim para ela, está pesado? Isso não é lógico, a situação ali permitiu você perguntar. Aí a lógica, quando ele fala, aí vem a pergunta. A pessoa que perguntou, está pesado? Literalmente, ele está querendo ajudar? Não, mas pode ser. Então, isso é um subentendido. Por quê? Porque não havia nenhum pressuposto, havia uma situação, tá? Então, é importante que vocês entendam essa lógica para que vocês julguem os itens. Vocês entenderam? Então, agora veja, aquele casal pretende, preste atenção, pretende significa uma ação possível, pretende bronzear-se em Copacabana. Então, o que eu tenho aqui nessa ideia? Se eles falam Copacabana, e vem o seu conhecimento pragmático aqui da intenção do autor. Copacabana é a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade que possui praia. Ok, se falou pretende bronzear-se, significa dizer que lá é um bom lugar para se bronzear, sim ou não? Beleza. Em Copacabana, faz sol constantemente. Se ele falou que pretende bronzear, é possível tirar essa ideia? Pretende bronzear? Sim, porque as inferências possíveis é um lugar que é a praia, é um lugar que é possível que faz sol constantemente. Rio de Janeiro, 40 graus, Rio, 40 graus, tudo aqui você tem uma possibilidade. Ele falou adequada. Então, é possível? Sim, é adequada. Pelas alternativas anteriores, esta é a melhor resposta até agora. Agora, olha, presta atenção no verbo, ó, deixou de ir, significa que deixou de ir, ele ia, certo? Deixou de ir ao Rio pelo excesso de calor, significa dizer, ele ia ao Rio mesmo com calor. Então, ele deixou, a circunstância foi o excesso de calor. A pessoa que viajaria ao Rio não possuía roupas adequadas? Nada a ver. Ele deixou de ir pelo excesso de calor, então ele ia. Então, a questão é errada. Conseguiram visualizar? Falem comigo. Vocês estão me entendendo? Ou está um pouco confusa a minha explicação? Talvez seja um pouco confusa em relação ao contato com esse tipo de explicação, porque eu estou tentando trazer aqui a lógica para as questões. Então, eu estou aqui estudando cada vez mais. Eu comprei 14 livros de análise do discurso ultimamente para entender a FGV. Mesmo eu sendo a professora, estou investindo muito no aprendizado, estou quase fazendo mestrado, já estou no doutorado já, em análise do discurso. Brincadeira. De tanto entender essa lógica, eu percebi aqui a lógica por trás das questões. Então, já fica mais simples pensar dessa forma, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vai demorar um pouquinho, mas eu gostaria que vocês não desanimassem, porque vocês vão observar como é importante pensar dessa forma. Vocês estão me entendendo? Se estiver muito confusa a minha explicação, pode colocar aqui que eu vou tentar melhorar. Eu estou tentando trazer informações técnicas e, ao mesmo tempo, lógica para que vocês consigam pensar, tá? Então, vamos lá. Que bom, galerinha. Vamos lá, a próxima questão. Questão de número 4. Olha, essa questão, ela trabalha dentro do texto os elementos da comunicação. Então, nós temos ali o emissor. Vocês conhecem quais são as funções da linguagem? Então, aqui nós temos as funções da linguagem. Dentro da função da linguagem, para que uma comunicação seja aceita, o emissor ele precisa passar com clareza uma comunicação, que é uma mensagem, a mensagem, para o receptor. Então, são os 3 elementos mais importantes de uma comunicação. Eu preciso de alguém para comunicar, eu preciso da mensagem e preciso do receptor. E aí, se faltar algum desses elementos, pode ser que a mensagem ela seja falha. Então, vejam bem. Quando eu falo, se eu chego para a Thaís, que falou aqui agora, que errou, e falo assim, Thaís, você comprou o livro? Thaís, compra o livro para mim, preste atenção, vou usar essa situação aqui na prática. Thaís, compra o livro para mim,
Aliás, vou colocar aqui, mandei um e-mail para a Thaís. Thaís, compra um livro para mim e ao comprar o livro, você vai lá e observa se o meu artigo foi publicado. Ok? Alguns dias depois, eu telefono lá para a Thaís e falo assim, e aí, Thaís? Aí eu só falo, e aí, Thaís? E ela fala assim, olha, deixa eu me mostrar aqui a resposta que ela deu. Não me esqueci da revista. Beleza. Quando ela fala, não me esqueci da revista, ela usou um elemento secundário da informação. Qual era o elemento central? Era olhar se o artigo tinha sido publicado. Qual que era o interesse da revista? Porque, olha a comunicação. Ei, Thaís, mandei um e-mail para você comprar um livro para mim, e abrir lá e observar se havia ali no livro, a publicação do meu artigo. Então, eu só tenho interesse na compra do livro em relação a observar se há publicação, beleza? Entenderam? Aí eu ligo para a Thaís, você conseguiu comprar? Você conseguiu, né? Aí ela só responde, olha, não consegui ainda, deixa eu ver aqui, não me esqueci da revista. Quando ela responde dessa forma para mim, faltou um elemento na mensagem. Qual o elemento na mensagem? O central, porque eu não estava pedindo para ela só comprar a revista. Eu estava pedindo para ela comprar a revista e observar dentro da revista a publicação do livro, a publicação do meu artigo. E o que Thaís fez? Só respondeu uma informação que, para mim, ficou o quê? Vazia. Então, a mensagem não chegou completa para o receptor. Então, o que acontece nesse processo? Vamos lá visualizar. Observe a seguinte situação. Guilherme, que está viajando, pede a Magda, por e-mail, que compre para ele uma revista e verifique se foi publicado corretamente o artigo que ele havia escrito. Qual é o interesse principal? O artigo. E se isso ocorreu, né? Então, essas duas informações. E aí, depois, alguns dias depois, Magda responde, não me esqueci da revista. O que ela usou? Ele não está perguntando, ele não pediu para ela só comprar a revista. Ele pediu para ela comprar a revista e olhar a ideia principal. O que é isso aqui? Olha, você compra a revista para essa finalidade. Então, a finalidade da compra da revista é essa. A banca tem trabalhado muito. Então, essa mensagem foi falha, porque ela não trouxe a finalidade. Por isso, o receptor não conseguiu ter os elementos, porque o emissor aqui não conseguiu fazer isso aqui corretamente. É o que os alunos fazem nas redações. Né? Não conseguem passar uma redação e eu não consigo ler. Então, consequentemente, não tiro nota. Então, vejam. Aí ela começou assim, não me esqueci da revista, já comprei. Tá, mas eu não mandei você só comprar a revista. Eu pedi para você comprar a revista e pegar aqui com essa finalidade. Ocorre nessa situação uma falha na comunicação. Por que há uma falha nessa comunicação? Magda mentiu? Não, ela não mentiu sobre o fato de ter comprado a revista. Não há nenhum indício que mostre que ela mentiu. Só que ela comprou. Tanto é que a falha, ela já comprou. Então, essa aqui não seria de jeito nenhum. Magda presta informações insuficientes a Guilherme? Sim. Por que ela presta? Porque ela fala de uma informação que não é a finalidade. Guilherme não expõe com clareza. Expõe sim, claro. Tanto é que vocês entenderam. Magda constrói sua resposta com ambiguidade, que eu sei que a maioria marcou essa aqui, mas que ambiguidade? E ela falou, olha, não me esqueci da revista, já a comprei. Não há ambiguidade aqui. Ambiguidade, eu acredito que a maioria tem marcado a letra D, mas olha, qual a ambiguidade? A ambiguidade é justamente pelo fato de ela não ter usado todos os elementos da comunicação. Então, professora, a ambiguidade? Não, por isso que a letra B é melhor que esta. Todas as questões, elas vão possuir nexo com a ideia, mas você tem que observar o centro da informação. Ele quer saber a falha na comunicação. Então, nós temos, Guilherme é muito prolixo? Não, ele não é prolixo. Gente, não achei essa aqui complicada, tá? Professora, não vem com essa, professora. Eu realmente estou dedicando o meu tempo para ler informações que vão me ajudar nesse processo. Professora, eu não dou conta de ler todos esses livros. Você não dá conta de ler porque você quer ler o livro inteiro num dia só. E a gente não faz isso. A gente insere a leitura, a gente tem a leitura como prioridade e vai inserindo pequenas páginas dentro do nosso cronograma, e são informações possíveis que se encaixam dentro da nossa rotina. O problema é que você quer pegar um livro, como a Bíblia, e você quer ler num dia. Não é assim. Você vai lendo, vai degustando, a leitura tem que ser prazerosa. Se a leitura para você é
vamos dizer assim, vamos usar uma palavra como uma lúgubre questão, vou usar aqui uma palavra que eu li hoje em Machado de Assis, você acaba tendo dificuldade de ler e dificuldade de manter. Por quê? Porque não é prazer e a gente só dá conta de manter aquilo que realmente faz sentido para a gente. Tá? Então, você precisa prestar atenção, ler pequenas páginas por dia. Ao final de uma semana, você dá conta de ler pelo menos 100 páginas. E não é leitura é uma leitura que vai fazer com que você pense, tá? Nessa leitura da atualidade. Tudo bem? E a galera aqui, ó, se começar a ler, começa assim, ao final a galera que faz parte da Força Tarefa, se cumprir tudo, ao final de 2 meses, eles conseguem entender como é a rotina, inserir a leitura dentro da rotina, sem prejudicar o estudo. Então, vamos lá, que o FGV precisa melhorar isso. 4. Entenderam? Letra B, acho que foi isso mesmo, né, gente? 4, letra B. Vamos lá para a questão 5. Esta questão aqui também é idêntica à anterior, com o mesmo raciocínio do texto. Vamos ver. Observe a seguinte situação comunicativa. Gente, falou de situação comunicativa, eu quero sempre que vocês prestem atenção, sempre no foco, na finalidade, preste atenção nas palavras, certo? Então, vejam bem, Roberto, então vou precisar ler para escolher a melhor. Roberto envia a Viviane, aí começa aqui, ó, uma escritora consagrada, um conto escrito por ele, para que ela lhe dê sua opinião. Ao ler o conto, na qual a protagonista é a caricatura dela mesma, preste atenção, ó, protagonista é a Viviane. Responde. Quem responde? Viviane. Vai fazendo as pontes. Seu conto está muito bom. Então, se ela disse que está muito bom, ela já é favorável. Ela já torce aqui favorável. Né? Vamos ver se ela não coloca aqui uma ideia de um mas aqui, né? Quando fala mas, né? Aí já tá vendo assim, essa aqui é a ideia principal que vem na adversativa, hein? Seu conto está muito bom. Estou aliviada de que não tenha sido escrito para publicação. Então, quer dizer que o conto, já que ela está aliviada, fala verdades. Fala sobre a autora, ok? Pode ser informações as quais ela não deseja compartilhar. Ela não deseja o quê? Compartilhar. Podemos pensar dessa forma. Sim ou não? Se alguém fala assim, ó, estou aliviada de que ele não tenha sido escrito para publicação. Então, ela consegue observar que o ponto tem relação com ela, né? E ela ainda fala que está aliviada. Pode ser, então, que ela entenda que, já que ela fala que está aliviada, informações que ela não deseja compartilhar. Ela não deseja compartilhar o quê? As informações. Então, beleza. Mas como diversão entre nós. Então, quer dizer que ela aceita a estrutura, mas não permite ali ela fica aliviada. Ri muito com a protagonista. Quando ela fala ri muito, então, mais uma vez, ela é favorável, ela concorda. Pense na pragmática que eu ensinei para vocês. Não só o que está aqui, mas se eles estão numa relação favorável, se ela falar, ainda bem que não é para publicação, eu ri muito, então ela concorda que faz parte do mundo dela. Concorda? Consegue visualizar? Então, você tem muito senso de humor. Então, muito senso de humor, e isso é bom para quem escreve. Então, ela compartilha de que ele conseguiu dar veracidade à informação. É uma situação comunicativa. Se é uma situação comunicativa, temos de prestar atenção nos elementos de comunicação. Roberto escreve para Viviane, fala que escreveu um conto sobre ela. Ela é a protagonista. E aí ela vai lá e lê, fala assim, ó, ficou muito bom. Então ela é favorável, beleza. Depois ela chega e fala, fiquei até aliviada de que você não vai levar isso para publicação, hein? E aí quando alguém fala que ficou até aliviada e fala que ele tem muito senso, ela concorda, é muito bom, ficou aliviada, ela aceita as informações dele como parte do mundo dela. Não concorda? Então, aprenda melhor a analisar a pragmática, a estruturação, a formação dos elementos que estão internos aqui
e são os elementos da comunicação, a situacionalidade. Qual é a situação criada? Então, aqui existe uma situação e eu levo como válida a afirmação de que Viviane, ela entende que ele conseguiu dar veracidade às informações ali, mostrando que realmente ela concorda com o que ele escreveu. A situação leva o leitor a comunicar, a ideia de comunicação. Deu para entender? Vejam bem. Pode-se inferir da resposta de Viviane que ela faz deduções a partir das informações de Roberto? Deduções? Não, ela é clara ali. O que é dedução, gente? Ontem eu expliquei o que é dedução. Vamos lá. Dedução é o raciocínio que parte do geral para o particular. Se fosse o inverso, poderia até levar como válido. Ela não faz aqui deduções, certo? Ela faz induções, né? Que a gente pensar bem, ela tem ali nem a deduções, ela tem uma clareza ali no raciocínio. Então, declara que o conto deve conter fatos humorísticos? Deve conter? Não, ela só fala que ele tem senso de humor, mas não que deve. Considera o conto indigno? Ela não fala que ele é indigno, ela fala que ele é muito bom, que está aliviada de que não haja ali, não há elementos para falar que ele é indigno. Ah, tá. Reconhece a relação da protagonista com ela mesma? Sim, reconhece. Ela, olha, reconhece, porque ela fala, estou aliviada de que não tenha sido escrito para publicação, mas como diversão entre nós. Então, ela reconhece, ela não prova, ela não dá essa certeza. E não responde a solicitação, ela responde sim. Resposta letra D. Questão 5D. Quem aceitou esta? E aí? Vocês estão... Mas vocês, de tanto resolver, gente, eu até estou melhorando a minha capacidade de explicar a FGV. Então, por isso eu preciso que vocês assistam a todas as gravações que eu fiz. E na época que eu criei as gravações, que foi ano passado, eu ainda não tinha lido tantos livros, então cada vez mais eu estou estudando a análise do discurso e cada vez mais eu vou poder melhorar isso aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, sempre ficar aqui. Vamos para a próxima. Questão de número 6. Outro elemento de relevância. Antes de eu responder essas 6, eu preciso explicar isso aqui para vocês. O que são fatores de textualidade? Toda hora eu estou falando. Então, vejam bem. Fatores de textualidade, existem 2 tipos, fatores semânticos e os fatores pragmáticos. Os fatores semânticos são aqueles que privilegiam ali a formação, que é a coesão coesão e a coerência. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá, gente? Eu vou ainda fazer essa aula. Na comunidade, vocês vão ter 3 aulas só sobre as teorias linguísticas. E aí, depois nós temos os fatores pragmáticos. Esses são os mais complicadinhos de vocês visualizarem, que são os extratextuais, que estão fora da língua. E existem também a ideia dos fatores internos. Então, aqui seriam internos, que estão dentro da frase, você consegue identificá-los. E esses aqui são os extratextuais. O que é a pragmática? Pragmática, ela leva em consideração a produção quanto à recepção ou a compreensão. Ou seja, você tem de saber o que é intencionalidade. Qual que é a intenção da pessoa ao criar um discurso? Qual a aceitabilidade daquilo ali? Para escrever, você tem de saber se o leitor vai aceitar aquilo como válido. Eu não posso falar assim, a menina chegou hoje à minha casa num disco voador. Por quê? Porque não haverá aceitabilidade. Informatividade. Você tem de trazer informações para que o leitor entenda e não trazer informações óbvias. Você não pode chegar ali e escrever, o Brasil precisa de investimento na educação. Óbvio, não tem informatividade nenhuma. O Brasil precisa de informação e é interessante que os governos invistam no processo macroeconômico, invistam em professores que possuam análise do discurso e começam a falar palavras difíceis, trazer termos técnicos, áreas específicas, o leitor não vai entender. Por quê? Porque para que o leitor entenda, tem de haver um termo. A questão tem que crescer na informatividade, tem que haver unidade temática e progressão temática entre as ideias. E isso tem de fazer com que você apresente informações que o leitor consiga interagir com elas, nem sejam óbvias e nem técnicas suficientes. Então, informatividade, crescer nas informações para que o conteúdo seja válido. Existe também a relação da situacionalidade, tem que haver uma situação comunicativa, e a intertextualidade são os elementos. Intertextualidade é um dos mais simples, né? Que um texto comunica com outro texto. Você consegue identificar
várias vezes um texto comunicando com o outro. Né? Quando você lê um texto, percebe que você consegue tirar ideias dele ali, tá? Então, são os elementos que vocês vão avaliar para essa questão. Vou compartilhar na tela aqui. E aqui, galera, para responder, agora a gente vai fazer a 7, não é isso? Aliás, a 6, né? Vou voltar aqui. É a 6 ou a 7? A 6. Vou voltar aqui. Então, para a gente responder essa questão, nós temos aqui, uma das qualidades de um texto é a relevância da informação. Então, a questão da informatividade. Imagine que presta atenção agora. Imagine que este concurso já foi realizado. Presta atenção, já foi realizado. Vamos pegar os elementos da informação. E que jornais de Rondônia publiquem logo após as provas, prestem atenção nos elementos de informação. Está crescendo, estão vendo? Informações sobre ele para os candidatos. Agora, pare aqui comigo e veja aqui. Você fez aí o concurso TJ, o concurso CGU, por exemplo. E aí, no mesmo dia, o Correio Brasiliense publica, depois da prova, informações falando CGU e para os candidatos. Atenção, candidatos que fizeram CGU. Qual a primeira coisa que você quer saber? Gabarito preliminar. Não é não? Porque os alunos saem da prova. Qual a primeira, a mais relevante? Gente, preste atenção nos elementos da informação. Qual a relevância? Ele colocou que foi depois. Eles afirmaram que eram para os candidatos que fizeram o concurso, os candidatos. E o que um candidato quer depois de feita a prova, logo após a prova, e para o candidato? Pensa bem, pensa você na situação comunicativa? Todas as vezes que a banca colocar uma situação comunicativa, entre nela. Certo? Então, voltando aqui. Aumento do nível? Não, se é relevante. Olha aqui. Foi realizado, logo após, e candidatos. O que os candidatos estão interessados? Qual que é a relevância? Publicação do gabarito provisório. Gente, não tem como. O conteúdo aqui, a informação que eles estariam aqui nessa situação seria a letra C. Entenderam? Vamos lá, mais uma. Dúvidas? Esta aqui, para vocês, olha que bonitinho. Se vocês não tinham essa noção, vou falar sobre diminutivo. É importante conhecer alguns diminutivos, como qual que é o diminutivo de foto e moto? Aqui agora, quem for passar, não vai cair na sua prova, pode ser que a FGV cobre, tá? O diminutivo de foto é fotinho, de moto é motinho. Como assim? Falei fotinha, motinha, dança da motinha. Tá errado, né? Eu endoidei agora falando um negócio desse, ainda dancei, né? Então, a ideia... Ai, meu Deus. Doido. Então, quando você pega foto, termina em O, certo? Coloca lá a foto, não é isso? Então, a fotinho, diminutivo também em O. Bola, termina em A. Bola, a bolinha, certo? Moto, a moto, não é isso? A motinho, tudo bem? Então, essa é a lógica que eu quero que vocês visualizem. Alguns diminutivos, eles são feitos para indicar afetividade. Oi, minha queridinha. Cuidado, queridinha, para mim, poderia ser zombação. Oi, amiguinha. Não, amiguinha. Aí depende de quem está falando. Depende da situação da comunicação. Por exemplo, se for minha mãe. Oi, minha queridinha. Eu vou... Se não for minha mãe brigando comigo, que queridinha pode ser irônico, se eu há muito tempo não vejo a minha mãe, vou encontrar com ela amanhã. E, ai, minha queridinha, aí é afetividade. Agora, vai lá para aquela pessoa que você, aquela amiga, eu ia até falar um nome aqui, mas melhor não, né, gente? Aquela amiga que você sabe que você não tem muita intimidade, ela, oi, queridinha. Falso. Não, né? Então, pense bem. Aquela menina é uma mulherzinha, né, gente? Mulherzinha, está depreciando a pessoa. Coitado, ele é um coitadinho, depreciativo. Então, cuidado ao usar o diminutivo, porque ele pode trazer uma imagem ruim. Às vezes você nem teve a intenção. Por isso, gente, cuidado com a pragmática. Aprenderam esse nome? Então, vejam bem, vou colocar aqui.
Mãezinha, traz um copo d'água para mim. É lógico que eu percebo que mãezinha aqui é afetivo. Então, por que a pessoa mãezinha? Você fala com a sua mãezinha, queridinha, ou criancinha linda. Ó, tem uma questão aqui da Mafalda, que ela fala assim, oi, bonitinha. Era afetividade. E você está aqui nesse momento. Aí você vai, já vou precisar que vocês pensem isso. Então, aqui, afetiva. Era uma mocinha encantadora. Dependendo da situação, aqui eu não tenho contexto, mocinha aqui tá no sentido aqui de amável, né? Amabilidade. Dá-me um pedacinho bem pequeno, modéstia, um pedacinho. Você quer bem pequeno, negócio só para aquela questão falsa modéstia. Você está na casa, por exemplo, eu vou à casa da minha sogra e ela faz um bolo lá e eu pego, dá um pedacinho aí, um negócio tão gostoso. Depois, pega um pedacinho, depois já estou comendo a torta inteira, né? Então, quando você fala, me dá um pedacinho aí bem pequeno, modéstia, que você não quer um pedacinho pequeno, mas você quer ser educado. Pensa na situação comunicativa, lembra do elemento, o que o falante, não no que realmente está escrito, leve em consideração a intenção. O que você vai fazer para aquele homenzinho? Homenzinho pode ser literalmente um homenzinho de estatura ou literalmente um sentido depreciativo, né? De desprezo. Então, vocês perceberam que o diminutivo, ele tem problemas aqui, não tem? Então, agora vamos lá responder a questão. Depois vocês vão ler, tá? A galera que faz parte aí da comunidade, opa, vou voltar aqui, né? Tem acesso a esse material, e se você ainda não faz parte lá, tanto conteúdo, gente, você, um ano, não dá para resolver tudo. Vai lá. Não, dá sim, né? Se você tiver. Observe as seguintes frases de e-mails, prestando atenção aqui no emprego dos diminutivos. João está bem, mas deve tomar cuidadinho. Epa, quando eu falei, João está bem, mas deve tomar cuidadinho. Eu consigo visualizar que aqui é um cuidadinho, é opinativo. Opinativo. Cuidadinho. Olha aqui, está falando de ele está bem, mas deve tomar cuidadinho. Então, no fundo, existe um certo sarcasmo aqui, uma certa ironia. Então, é opinativo. Estou falando aqui em relação a, olha, você está bem, mas o mas significa dizer que esta não vale mais e esta é a mais importante. Então, deve tomar cuidadinho, Vivi. Tome cuidado, é a minha opinião sobre você. Ok, deixa aí. Estou um pouquinho cheio deste trabalho. Um pouquinho é modesto. É modesto. Lembra do modesto? A modéstia. Tá nada. Você está saturado desse trabalho. Não vem com essa, não. Um pouquinho cheio. Não existe um pouquinho. Você está cheio ou você não está. Quando alguém fala um pouquinho cheio, está sendo modesto. Ela faz uma coisinha qualquer e logo a mãe baba. Coisinha qualquer. Tá, pode ter o valor depreciativo aqui, mas não tem valor afetivo. De jeito nenhum, né? Pouco a pouco vou aprendendo um pouquinho mais. Intensidade, um pouquinho, vou crescendo. Então, aqui é a intensidade. O que vocês podem avaliar desses diminutivos? É uma recomendação ao comportamento? Deve tomar cuidadinho. Sim, gente. Quando eu falo, João está bem, mas toda vez que vem uma adversativa, significa esqueça a frase anterior, considere a que eu estou falando, literalmente. Tá? Vou colocar aqui para vocês ficarem olhando para mim. Toda vez que está assim, ó, fulano de tal, mas significa que eu vou quebrar a ideia anterior. Quando vem embora é a seguinte, você trabalhou muito bem aqui no órgão, embora você tenha, e quando alguém falar embora com você, pode ter certeza que já vem bomba na outra frase. Por quê? Já vem coisa ruim. O mas não indica necessariamente a coisa ruim, só indica que você vai ter uma oposição. Agora, o embora, quando você fala, embora, quando eu ouço embora, o coração dispara. Né? Por quê? Porque eu já sei que é péssima notícia. Já é notícia ruim, embora é concessão. Então, já estou concedendo a ideia. Agora, o mas não, ele contra-argumenta, tá? Então, prestem bem atenção para vocês visualizarem. Deu para entender um pouquinho? Então, nós temos aqui, tá certo, né? Então, podemos visualizar. 2, eu vou comentar todas, tá, gente? Uma maior intensidade. 2, quando eu falo, estou um pouquinho cheio, aqui maior intensidade, tá? Isso aqui é modéstia. Ele não está com uma intensidade, ele está alterando essa ideia. Então, isso aqui não é intensivo. Errado.
O 2, vocês se lembram que eu falei que é falsa modéstia? O 4 não tem a mesma intenção, porque aqui ele seria intensidade, então tá errado. Um valor afetivo, no 3, ela faz uma coisinha qualquer, e aí logo a mãe baba. Valor afetivo é mãezinha, traz isso aqui para mim, amorzinho, por favor, faz isso para mim. Tem valor afetivo aqui não, galera. No 4, pouco a pouco vou aprender, não é irônico, porque o irônico seria o item 1. O irônico aqui, um pouquinho da ideia de intensidade na afirmação. Então, errado. Qual a resposta? Gente, olha que linda essa lógica. E eu estou adorando estudar isso aqui, porque são informações que estão voltando à análise, né? Que eu estudei isso na análise do discurso, né? Quando eu fazia faculdade. E revisor de texto tem que ter essa noção, tá? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Tá ficando clara a minha informação? Já se cansaram? Podemos partir essa aula em 2, para não ficar muito longa para vocês? Ou vocês aguentam aqui, porque são 23 questões e até agora eu estou na 7. Estão vendo como eu tenho de realmente ministrar aulas e mais aulas para vocês? Cada prova é uma análise, cada prova é uma viagem. E é mesmo, gente, eu demorei para fazer os comentários, achar conteúdo necessário, mais de 2 horas para preparar esta aula. Então, vamos lá. 7. Resposta 7, letra A. Vamos lá. Mas essa aqui agora vai ter uma viagem tremenda. O que é deítico? Para a sua vida agora. E prestem bastante, e vocês vão prestar atenção, porque eu vou explicar a deítica aqui, vocês vão entender. Quando eu for explicar o que é discurso direto, indireto, livre, você também vai entender tão bem que você vai perceber de forma bem clara. E aí, prestem atenção. Como a aula aqui ela vai estender muito, vocês perceberam que eu preciso detalhar cada questão, eu vou dividir essa aula em 2 partes, porque ela vai ser resolução 14, parte A, resolução 14, parte B, certo? Então, eu vou até a questão 12, e aí, justamente até a 12. Na outra semana, sem ser nessa quarta, gente, porque quarta que vem não haverá aula, a gente vai na outra quarta, dia 16, 17, 18, dia 19, mais ou menos, eu vou resolver a parte 2. Pode ser? Combinado? Porque eu não quero resolver correndo e eu não gosto muito de usar mais de 2 horas ou 1h30 com o estudo de uma matéria só. E no mínimo eu vou usar aqui 3 horas, 1h30 para 12 e depois eu resolvo as outras 10. E como aqui a gente vai parar um tempão no discurso, se eu perceber que deu mais, eu vou resolver só até esta. Tá? Então, não pode deixar sua mente descansar, porque senão vocês não vão aprender. E eu gostaria muito que vocês não desistissem da resolução desta prova, porque eu coloquei informações de qualidade aqui para a gente discutir. Tudo bem? Então, eu vou dividir a nossa resolução para não ficar muito extensa. Gente, é o seguinte, deítico é um elemento que serve para apontar. Literalmente significa apontar. Não precisa anotar, tem tudo anotado aí, só prestem atenção. Se eu coloco aqui, olha, prestem atenção na estrutura. Deítico não é anafórico e nem catafórico. O que é anafórico? Anafórico é qualquer estrutura que retoma o que já foi citado. Por exemplo, se eu falo, a professora explicou a matéria. Ela visualizou a informação na prova. Ela retoma a professora. Não é deítico, porque está retomando o elemento. Quando eu tenho um elemento catafórico, antecipo, atenção a esta ideia. Viajarei amanhã. Esta ideia e viajarei tem conexão. Isso não é deítico, ok? Deítico, ele é um elemento da análise do texto, mas ele não faz relação com a retomada de elementos. Ele aponta para uma situação comunicativa. Quais são os elementos? Aqui são certos advérbios, como aqui, lá, agora, amanhã, certo? Então, eu coloquei pontualmente o que você vai levar em consideração como deítico. Se eu coloco aqui para vocês, aqui se encontra a resolução da prova, a pessoa que está lá fora e escuta a frase, aqui se encontra a resolução da prova, a palavra aqui, para a pessoa que não entendeu nada, chegou aqui do nada e não está vendo a resolução,
o aqui para ela é vazio de significado. Por que o aqui para ela é vazio de significado? Porque quando ela encontra a frase aqui se resolve a prova da FGV, ela não entende que é o lugar, o contexto, o aqui não aponta para nada. Mas se ela entra aqui e me escuta e me ouve falando, aqui se resolve a prova, ela entende que aqui é o curso. Então, o aqui aponta para curso. Então, isso é um deítico de curso. Calma, calma. Se eu coloco amanhã viajarei, e a pessoa leu esta frase ontem, o amanhã para ela seria hoje. Se eu falei isso agora, a pessoa entendeu agora, amanhã é amanhã. Certo? Deu para entender? Então, amanhã viajarei. O amanhã é quinta para vocês. Por quê? Porque o amanhã, para vocês, neste momento, faz referência, aponta para quinta-feira. Quinta, gente? Hoje é quarta. Amanhã. Aí a pessoa chega e lê amanhã. É sexta. Estão vendo? Então, deítico é um elemento vazio se não houver uma situação comunicativa. Vou tentar mais uma vez. Estou gravando a prova agora. Agora só tem sentido se houver uma situação comunicativa. O agora é o agora, para vocês que estão aqui me entendendo, assistindo aqui comigo. Estou gravando a prova agora. Amanhã, aí a pessoa entra e não tem sentido. Por quê? Porque eu estou gravando agora. Então, para que vocês visualizem a relação do deítico, tem de haver contexto com a situação comunicativa. Estão vendo que ele é um elemento de apontamento, significa apontar. É deices, tá, gente? Deices, é deítico. A linguística textual, se você observar, existem... nem a própria linguística conseguiu definir propriamente o deítico. Como você vai avaliar isso no texto? Para ser deices, ou deítico, você tem de entender o seguinte, ele não retoma elemento e nem antecipa nada dentro da frase que faz conexão direta. Ele tem de ser uma relação que só terá sentido se você prestar atenção na situação. Por isso, não são quaisquer elementos. São os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles. São certos advérbios, certos verbos que demonstram, dentro de uma relação comunicativa, a situação. Vocês começaram a entender um pouquinho? Agora, eu vou colocar aqui na tela e vocês vão analisar aqui comigo. Eu vou colocar uma frase. Ainda coloquei aqui, a Banca FGV faz muito isso. Ó. Vou colocar aqui. Por exemplo, se eu colocar uma ideia aqui para vocês, ó. Então, eu coloco assim. Deixa eu ver. Estou gravando a prova, como eu falei para vocês. Mãe, por que você está me ligando agora? Eu falo assim, mãe, por que você está me ligando agora? Aí o agora é agora. Só que se a pessoa ouvir isso depois, o agora não tem sentido. Então, se eu levo em consideração essa situação, ela tem sentido. O que eu quero que vocês visualizem é isso aqui. Se eu coloco assim, ó. Vou sair. Aí, vou te leva a eu, certo? Só que quando eu falo vou sair, eu não tenho nenhum elemento que me leve aqui para esse eu. Então, é vazio de significação. Agora, se estiver escrito assim, ó, Maria, 2 pontos. Vou sair. Quem que é o eu agora, esse vou sair? Esse eu aponta para quem? Para Maria. Então, eu posso dizer que esse eu é deítico de Maria. E aí, agora, está escrito assim, ó, eu também. Se tiver só escrito eu também, é vazio de significação. Mas está escrito aqui, ó, João. Esse eu agora aponta para quem? Para João. Então, esse eu é deítico de João. Vocês entenderam? Se eu coloco aqui se estuda português diretamente. Aqui, se for para vocês, aqui é o curso da Grazi. Curso da Grazi. Se alguém perceber essa frase solta, sem situação, aqui é vazio. Perceberam? Então, ele aponta. Quando eu estou aqui conversando com vocês. Gente, aqui, aqui, eu não vou falar meu curso não, tá? Aqui, a gente aprende português direto ao ponto. Aqui, a gente aprende para passar. O aqui em qual lugar?
aqui comigo, no meu curso, na comunidade, ok? Fala aí para mim, fala. Agora, se você só percebe essa frase, ou você consegue ouvir, ou você consegue solto no jornal, aqui se estuda português. Aqui é o quê? Vazio de significação, não aponta para ninguém. Deítico é um elemento de apontamento. Coloque seu dedo indicador no deítico e ele tem de apontar para uma situação comunicativa. Se não apontar, ele é vazio. Deu para entender o que é um deítico? Falem comigo. Agora, eu coloquei aqui para a galera a definição, a comunidade. Não são quaisquer elementos, já vão direto ao ponto, procurando na frase. Pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós. Demonstrativos, este, esta, isto. Tempos verbais, como pretérito, como futuro. Advérbios de lugar, né, que vocês podem avaliar. Aqui, vou colocar aqui, ó, aqui. Pode ser ali. Tudo daquele jeito que eu falei. Aqui, ali, deixa eu ver o que mais. Agora, deixa eu ver, pode ser depois. Ver se tem mais algum aqui. Os pronomes demonstrativos, né? Este, esta, isto. Tá, acho que dá para vocês visualizarem. A referência deítica é objeto de estudo da pragmática. Lembra da pragmática? Tem que haver a situação comunicativa. A área da linguística estuda a relação entre o significado das palavras com os interlocutores. O FGV na área, ok? Entenderam um pouquinho aí? Agora vamos avaliar o item. Acho que era 8, não era, gente? Deixa eu ver. Deítico. Os pronomes pessoais, então já sei que a banca está querendo o pronome pessoal. Para o pronome pessoal ser deítico, tem que ser daquele jeito que eu mostrei. Os pronomes pessoais podem mostrar valor anafórico quando se referem a algo já presente no texto. Ou deítico, quando se referem a elementos da situação comunicativa. Por isso eu expliquei. A opção em que o pronome sublinhado, não está sublinhado, mas no material de vocês acho que ficou, né, gente? Mas eu vou sublinhar aqui. Tem valor de deítico. O pagamento não se deve esperá-lo. Errado, porque aqui retoma, isso aqui é anafórico. Anafórico. Ó, ele falou anafórico, ele quer o deítico. Anafórico é o que retoma. Os maridos cuidam das mulheres quando elas, anafórico. Opa, mulheres, não eles. Que volta para mulheres, anafórico. Mulheres, anafórico. Anafórico. Conseguem visualizar? Quem disse isso? Quem? Esse quem aqui é você. Esse quem te leva a você. Tem situação? Deítico, letra C. Perceberam? Trabalhar é duro. Não o faço, o trabalhar. Deítico. Aqui não é deítico, é anafórico. Você acha que é esperto? Ó, você é João. Então aqui, mas por que aqui não é? Porque aqui, ó, você acha que é esperto, João? E outra coisa, não é um substantivo. A relação deveria ser o inverso, né, gente? Não tem aqui o João. Eu não falei substantivo, eu falei pronomes. E aí, quem disse isso é um pronome fazendo a relação, apontando. Você acha que é esperto? Estou apontando, mas eu apontei para João, literalmente aqui. Por que não é este? Porque esse aqui trabalha a relação do pronome, esse que trabalha a relação do substantivo. Tá? Entenderam a relação que eu quero que vocês pensem? É bem interessante. Ficou clara a minha explicação sobre deítico? Para isso, gente, eu trouxe uma questão aqui extra, que caiu na prova do Senado Federal, e eu vou explicar a questão para vocês. Também, a galera errou assim em peso, falando sobre deítico. Essa questão não faz parte do material, e era da FGV, se você jogar aí a questão do peixinho, muita gente conhece essa questão, FGV, galera errou em peso. Não é uma questão do material, é uma questão extra, mas vocês têm aí nos slides. E aí estava escrito o seguinte, ó, não existem minhocas aquáticas. Aí o peixinho está olhando aqui para a minhoca que alguém mandou lá. Logo, alguém colocou essa minhoca aí. Vocês estão vendo, ó, essa minhoca aí, ele está mostrando. Coloca o seu dedo indicador e observa se essa minhoca aí está apontando para a minhoca. Essa. Por que não retoma? Por que não está retomando? Por que ele não está retomando? Porque ele falou minhoca. Ele falou, olha, tanto é que se eu colocar o dedo, a relação do pronome, quando ó, pega aqui, esta blusa, vocês.
essa blusa. Olha o seu dedo indicador. Esta, vocês, essa. Vocês estão aí, ó. Essa. Vocês vão falar essa. Idêntico. Por quê? Porque tá apontando para minha blusa. Aponta para minha blusa. Essa blusa. Qual que é? Azul, verde. Entenderam? Aí seria um idêntico. Agora, se retomar não é idêntico. A galera marcou anafórico. Olha a questão. Segundo quadrinho. Logo, essa minhoca está aí por algum... O segundo, né? Que ele fala assim, ó. No segundo quadrinho, o pronome essa tem valor idêntico. Quase ninguém acertou. A maioria marcando anafórico. Gente, para ser anafórico, esse minhoca não estaria escrito aqui. Teria que ser assim. Logo, alguém colocou aí. Aí seria idêntico, anafórico. Mas está apontando para ser... Para ser idêntico, eu quero que vocês façam da seguinte forma. Coloque sempre o dedo indicador, tem que apontar para um elemento. Ou para um pronome pessoal, ou para um advérbio que mostra o lugar. Certo? Pronto. Ou certos verbos. Fique preso ao que é idêntico. Pronome pessoal, certos advérbios, como ali, aqui, agora, amanhã, depois. Certos verbos que, por exemplo, verbo seria assim: amanhã, falarei com você amanhã. Falarei com amanhã. Falarei vai dar ideia de futuro. Só que se eu falar agora, você sabe que é amanhã. Mas se eu falar amanhã, você vai mudando para a situação comunicativa. Entenderam? Ficou clara a explicação? E essa aqui não é do material, só coloquei para vocês observarem. E aí, gente, essa questão 9, para vocês entenderem, eu vou explicar aqui falando e depois eu vou analisar. O que é discurso? Não estou falando de discurso político, estou falando de discurso direto, indireto, livre. Prestem atenção aqui. Discurso é quando o personagem fala. Fulano disse, vou sair. A professora disse, entregarei a prova. Quando você nota o personagem falando, discurso direto, e ele vem com atos da elocução, são os verbos discentes, verbos elocutórios, falar, dizer, responder, indagar, tem tudo escrito aqui no material, só prestem atenção. Verbos dissende, são verbos dissende, do ato de falar, elocutório, sinônimos de dizer, de responder. Falar, dizer, indagar, questionar, certo? Ele sempre vem antecedido. Travessão, fulano disse, travessão, vou sair. Esse é o direto, quando o personagem fala, combinado? O indireto a primeira coisa que você tem de saber. O indireto sempre está na terceira pessoa. O indireto é a reprodução. O autor, o narrador, fala o que o personagem disse. E aí não há pontuação. E há a presença agora de uma oração subordinada. Então, a professora disse, travessão, vou sair. Direto. Reproduz agora. Se eu falei vou, vai para a terceira pessoa. A professora disse que ia sair. Quais são as mudanças que ocorrem? Você tem de entender que muda o verbo sempre. Aparece o que, conjunção integrante no indireto. E uma coisa muito importante se você fala amanhã, ele vira outra estrutura. Vou explicar para vocês. Se você fala no dia seguinte, ele vai virar. Mas se você fala hoje, no discurso indireto, ele vai ter uma transformação. Então, se eu coloco amanhã, irei viajar. A professora disse, irei viajar. A professora disse que iria viajar. Irei, no presente, iria. Muda, não muda? Beleza. Então, você precisa entender que essa é a relação. Tem tudo escrito aqui. Deu para entender um pouquinho? E o que é o indireto livre? Gente, o pessoal enrola para explicar isso, mas eu vou explicar em 2 momentos. Preste atenção. Naquela manhã, toda ensolarada, de repente, começou um sol danado. Ai, meu Deus, meu cabelo. Dessa forma, personagem... Preste atenção. O indireto livre é aquele que mescla o narrador e do nada interfere a fala do personagem sem marca nenhuma. Exceto se você pegar autores modernos, aliás, do parnasianismo ali, né, que os simbolistas, que eles já usaram essas estruturas, mas se você pensar, pega vamos pegar aqui Graciliano Ramos, Vidas Secas lá, ele começa a contar a história dos personagens, do nada ele está narrando, do nada ele mistura a fala do narrador com o do personagem. Isso é o discurso indireto livre, que você, do nada o narrador está falando, naquela manhã toda ensolarada,
De repente, começou a fazer, o tempo fechou, começou a chover. Ai, meu Deus, meu cabelo vai molhar. Do nada, o personagem estava narrando, do nada há uma fala. Do nada entra uma fala do personagem, sem marcação de ponto, sem verbos de sende. Então, é uma mistura do direto com o indireto, que reproduz o pensamento, a atitude do personagem. Vocês conseguiram entender? Então, o direto é a fala do personagem. É a fala do personagem. Peguem a questão, por exemplo, tem uma questão aqui que fala do indireto livre. É a questão 22. Rapidinho, peguem a questão 22. Eu vou pular aqui só para mostrar para vocês. A questão 22 aqui. Só mostrar aqui essa questão para saber se vocês entenderam. Olha aqui. Abaixo a frase que mostra a presença do discurso indireto livre. Ó, indireto livre. Eu vou já voltar para responder. A 22. Eu compartilhar minha tela, né, gente? Então, tem aqui, olha. Prestem atenção. Qual é o indireto livre? Revisem comigo. Só revisem comigo. O que é um indireto livre? Do nada, o personagem, o narrador está contando a história. Do nada vem uma frase direta, sem marcação de ele disse, sem marcação de pontuação. Do nada você percebe que um personagem entra e comenta. Do nada, certo? Então, vamos lá. Passageiros e parentes estavam na plataforma. Estão vendo que alguém está narrando? Passageiros e parentes estavam na plataforma. Adeus, meu filho. Do nada, você nota a fala de aqui o personagem. Que é o personagem. Aí, do nada, sem marcação nenhuma, o personagem entrou aqui. Aqui era o narrador. E aqui é o personagem. Então, pronto, letra A. Olha a letra B. Todos os passageiros carregavam, reclamavam. Isso aqui é só o narrador. O trem chegou buzinando, chegou o pretérito. Todos se preparavam. Aqui é só o narrador. Só contando a história. Os vagões estavam vazios, não deixando. Só o narrador. A viagem transcorreu com tranquilidade, ouvindo só o narrador. Então, aqui nós temos só o narrador falando. Agora, quando eu falo passageiros e parentes estavam na plataforma. Adeus, meu filho! Gente, não vem diferente, tá? É só você entender. Tá na terceira pessoa, do nada, uma pessoa entra conversando sem marca nenhuma, parecendo doido. Adeus, era tarde, olha o texto de Monteiro Lobato. Era tarde, sentado na cadeira dura, cadeira de palha, o personagem visualizava, depois de um insulto cerebral, aquela ânsia de viver. Acorde, meu filho. Dessa forma, entende-se. Acorde, meu filho. Aquela ânsia. Discurso indireto livre. Certo? Do nada, vem um personagem falar, acorda, meu filho. Certo? Deu para entender? Certo? Estou cheia de caguetes aqui, né? Então, agora eu vou voltar lá para a questão, para vocês entenderem aqui comigo. Só para eu saber, porque o indireto, ele é melhor em exemplos, e ele sempre vem dessa mesma forma. Eu vou responder só mais essa, tá, gente? Para a gente não perder muito tempo. Não dá tempo, até porque a gente pode perder muito, muito tempo aqui, e eu quero que vocês visualizem. Então, a gente parou aqui na questão 9. Chamou Carlos e disse... então, chamou Carlos e disse, 2 pontos. Amanhã irei ver você. Então, aqui, e diz, ele disse. Então, isso aqui é o discurso o quê? Direto. Olha, professora, fala melhor. Tudo escrito aqui, tá, gente? Transposição do discurso. Então, beleza. Só ler isso aqui. Nesse segmento, amanhã irei ver você. Então, é o discurso o quê? Direto. É exemplo de discurso direto. Colocando a frase no discurso indireto, no indireto, você já sabe que o irei vai para a terceira pessoa, porque o que eu coloquei aqui para vocês? A primeira pessoa vai para a terceira pessoa. Então, você já sabe que irei já vai para a terceira pessoa. Agora, você tem de entender que se o direto está no futuro do presente, o indireto vai para o futuro do pretérito. Então, a terceira pessoa seria iria. Só aqui você já elimina as alternativas. Pode apagar. Pode apagar.
ok? Então, tem que ser iria. O indireto tem que possuir a palavra que, em tese, ou ser conjunção integrante. Isso aqui vai ser a palavra que todos possuem, ok? Eu já sei que tem que ser iria. Aí tem aqui, olha, eu já sei que tem que ser tudo terceira pessoa. E se eu falei você, na terceira pessoa escrevendo, eu vou usar o, usar e as. Então, eu elimino esse aqui que está você, esse aqui que está você. Quando eu coloco no discurso, gente, tem tudo isso aqui anotado, ó. Presente, ó, verbo no presente, tem aqui verbo no pretérito, tem outra regra aqui, ó, futuro, vai para o futuro do pretérito. Tem tudo aqui escrito, tá? E agora eu quero que vocês visualizem que existe uma palavrinha aqui, ó. Amanhã. Amanhã, no discurso indireto, eu até sublinhei aqui, amanhã, no discurso direto, vira no dia seguinte. Então, nós temos aqui no dia seguinte e aqui no dia seguinte. Só que aqui está escrito irá e aqui é iria. Então, a resposta é a letra B. Galera, professora, não entendi muito bem essa. Não tem problema, a gente vai ter uma aula lá no curso de redação que eu estou preparando. Vocês lembram que ontem eu gravei a primeira parte do curso de interpretação de texto? Na próxima semana não haverá aula, mas na semana do dia 17, na terça, a gente também, no dia 18, nós teremos a gravação parte 2 de interpretação. E aí eu vou trabalhar o discurso com muitos detalhes, mas eu já deixei a teoria aqui para que vocês fiquem atentos, caso vocês queiram ler. Então, eu vou parar aqui. Então, eu resolvi até a 9, com resolução da última também. As demais, gente, porque aqui há muito conteúdo que eu quero explicar da forma como eu conduzi esta aula aqui. Para ela não ficar muito extensa, eu vou parar a resolução aqui agora. Então, nós resolvemos 10 questões com estratégia. E na aula do dia, acho que é 17, 18, no dia 19, a gente termina, porque na semana que vem eu vou fazer uma viagem e eu não vou ministrar aula na semana que vem, combinado? Então, a gente volta no dia 17 e aí a gente já volta sem pausa para as demais aulas. Combinado? Agora, eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês sentiram. Vocês conseguiram entender? Tá fazendo sentido a FGV para vocês um pouco com esta aula? Gente, eu estou tentando trazer as explicações da melhor forma possível. Eu estou tentando colocar esse conteúdo de forma mais leve, tá? Então, cada prova é uma história. E, fora isso, eu vou gravar aulas exclusivas para vocês, tanto da parte de interpretação e a parte de redação, que eu vou esperar sair o edital. Mês que vem eu já vou gravar algumas aulas FGV baseadas nas provas da FGV anteriores. Quando sair o edital, eu melhoro isso na reta final, que eu vou também fazer várias gravações para vocês. Tudo bem? Então, eu espero muito, do fundo do meu coração, que eu tenha trazido mais conforto para vocês nesse processo. E eu quero trazer cada vez mais conhecimento aqui, para que todos consigam chegar à resolução da prova de forma estratégica. Beleza? Gente, eu estou me dedicando bastante, estou lendo informações de qualidade. Então, é isso, tá? Eu quero que vocês também entrem nesse processo e entendam que vocês precisam conhecer, porque quando a gente conhece, a gente não tem medo, não é verdade? Então, muito, muito obrigada. E, como sempre, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me dado capacidade de falar as palavras que eu falei na aula de hoje. Obrigada, meu Deus, por me dar a capacidade de estudar cada vez mais, Senhor. Obrigada por me dar essa sabedoria de lidar com as questões. E obrigada a cada um dos meus alunos por cada um estar aqui e não desistir aí, cada um não desistir do propósito. Então, que Deus entre na sua vida, que você seja iluminado, que você consiga ter aí o seu desiderato colimado, que é o seu desejo pretendido, realizado no ano de 2022. Amém? Então, até a próxima. E nós teremos a aula na semana do dia 17. Aí nós vamos voltar com tudo, beleza? Um beijo, fiquem com Deus. Lembrando que no dia 19 a gente termina essa provinha. Eu vou falando com vocês nas minhas redes, tá bom? Lá no Telegram. Lembrando, gente, que a gente não vai usar mais o grupo Facebook, a gente vai usar somente o Telegram e o grupo de WhatsApp. Há alguns alunos que fazem parte do grupo de WhatsApp devido à força-tarefa.
Lembrando, porque em consideração que são muitas redes, né? Então, resolvi condensar ou no grupo do WhatsApp ou no grupo de Telegram. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e contem sempre comigo. Tchau, tchau.